A paz do Senhor Jesus, a toda a igreja, irmãos, amigos, aonde chegar essa mensagem, cada lar, certamente chegará a bênção de Deus. O Senhor Deus, Ele colocou no meu coração, hoje, pela bondade, infinita bondade de Deus, no Salmo 31, do verso 1 ao verso 8. Feliz porque o Senhor colocou essa mensagem, sei que esta mensagem tem o endereço certo, o coração dos ouvintes, amigos na igreja, e aonde chegar esta mensagem, certamente chegará a bênção de Deus. E junto com a mensagem, as promessas de Deus, aqueles e aquelas que se entregaram ao Senhor Jesus, certamente se cumprirá. Eles que não se entregaram também vão receber bênção, para que tenham desejo, através de uma operação divina do Espírito Santo, para que venham se entregar ao Senhor Jesus, ter uma vida com Deus e tomar posse das promessas do Senhor. Então, o texto fala assim: Davi roga a Deus que o livre e louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. Importante nós dar ouvido à voz de Deus e de acordo com esse texto, sabendo que o rei Davi foi chamado pelo Senhor e o Senhor usou grandemente em muitas áreas. O Senhor era com ele, principalmente na área do louvor, louvando a Deus. E ele sempre se apresentava ao Senhor, sabendo que é dependente 100% de Deus. E isso também nós precisamos aprender com Davi. Saber que nós somos dependentes 100% do Senhor Deus. Então, Davi sempre rogava a Deus, se apresentava ao Senhor, falava em oração, em clamor de muitas situações. E nós devemos seguir esses ensinamentos, porque está na Bíblia, para que nós aprendemos de Deus, através da Bíblia, do servo deles, as experiências que eles tiveram com Deus, e assim sucessivamente. E sabendo que cada um de nós, Deus, ele tem, usa de uma forma, da forma que ele quer, do jeito que é. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E entregamos ao Senhor Jesus, que já foi uma operação divina, um trabalho de Deus. Então, Davi roga a Deus que o livre. Quando nós estamos passando por situações, importa situações, e precisamos de livramento, nós vamos até Deus, rogamos a Ele. E certamente, se for de coração e alma, o Senhor, Ele vai nos livrar, Ele vai nos dar livramento. Também, Ele nos dá graça para nós louvarmos ao Senhor, na sua benignidade, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura e dura para sempre. Exortar e confiar nele, sabendo que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para nós, e Ele é um que pode nos livrar, nos fortalecer, nos guiar, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos aprender a andar na dependência do Senhor Deus, precisamos aprender com os homens de Deus, como Davi, clamar ao Senhor que nos livra das situações que só Deus pode livrar, e louvando a Deus na benignidade e exortando para que nós possamos cada vez mais confiar em Deus, confiar nele. Então, Davi começa assim dizendo: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Ou seja, Davi, ele abria o coração diante de Deus e falava palavras de inteireza no coração e com muita fé, com muita confiança. Ele diz: em ti, Senhor, confio. Então é importante isso, nós confiarmos em Deus, sabendo que o Senhor Deus, ele jamais vai nos decepcionar. Continua a palavra: nunca me deixe confundido, livra-me pela tua justiça. Então o Senhor é justo, o Senhor é amor, né? E o Senhor é justiça. Então, pela justiça, pela retidão, pela bondade, pela infinita misericórdia do Senhor. Inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa, e a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salva. Então, veja que as palavras que Davi está falando, de inteireza de coração, né?
e acreditando 100%, inclina para mim os teus ouvidos, ou seja, ouça a minha oração, livra-me depressa. Se a minha firme rocha é uma casa fortíssima que me salva. Então, ele tinha certeza, 100%, que Deus não só ouvia, que Deus o livrava, e também na infinita bondade do Senhor, ele faz muito mais além do que Davi clama, porque ele renova, ele restaura, ele faz algo maravilhoso, coisas grandes, algo do céu que só Deus pode fazer. Aqueles e aquelas que procuram clamar ao Senhor, acreditando que o Senhor ouve. Sempre também nós devemos louvar a Deus, adorar a Deus e fazer tudo conforme o Senhor Deus, através do Espírito Santo, operação divina, nos ensinou através da palavra. Graças a Deus por isso. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e ele tem abençoado todos aqueles e aquelas que se entregaram ao Senhor Jesus com bênçãos sem fins, com bênçãos sem medida, porque as bênçãos de Deus sem fim, sem medida. Então, nós devemos tomar posse de todas as promessas do Senhor, crendo no Senhor, e por mais situação que nós passamos aqui, invocamos a Deus, Deus vai passar conosco, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar livramento, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos renovar. Por isso que nós precisamos aprender com os homens de Deus, na Bíblia, como o rei Davi, graças a Deus por isso. Continua a palavra, tira-me a rede que para mim esconderam, pois és a minha força. Ou seja, muitas das vezes no nosso caminhar aqui, tem armadilhas, tem redes que eles fazem para nos parar, porque nós não somos daqui, nós estamos indo para Nova Jerusalém Celestial. Nós estamos de passagem. A palavra do Senhor fala que estão no mundo, mas não são do mundo. Santifica-os. Então, nós estamos num processo de santificação, e quando Jesus fez esta oração, até hoje, ela está a todos os santos, a todos os separados de Deus, estão no mundo, mas não são do mundo. Porque nós não somos daqui, mas nós pertencemos ao céu, nós somos filhos do reino, nós estamos indo para um lugar de glória, nós estamos indo para Nova Jerusalém Celestial, cidade santa que o Senhor preparou para todos aqueles que herdaram a promessa. Por isso nós devemos ter muito cuidado para fazer tudo conforme a palavra do Senhor. Continua a palavra do Senhor, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então, Davi, ele reconhece que teve um verdadeiro encontro com o Senhor e tudo que o Senhor fez na vida dele. E o Senhor remiu ele, o Senhor mudou a história dele, como também tem mudado a minha história, a história da minha história, uma história que era de derrota, uma história, agora é uma história que agrada a Deus, cantando, louvando, buscando, adorando ao Senhor. E nas nossas falhas, nós vamos até o Senhor, pedimos perdão, pedimos misericórdia, pedimos graça de Deus, e que o Senhor nos dá graça, e com a graça de Deus também perdoamos que tem nos ofendido e procurado viver uma vida em paz, que tem um lar de paz, um lar de amor. E por onde nós andarmos, nós vamos proclamar a palavra do Senhor, falar de Deus, porque quem é do céu, fala do céu, quem é de Deus, fala do Senhor Deus. E isso é maravilhoso aos olhos do Senhor, já é uma operação divina em nossas vidas. E continua a palavra do Senhor, aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Quantos que começaram até bem na obra do Senhor, no caso do Senhor, e depois começou a se entregar a obras enganosas, situação enganosa, e também as pessoas que vivem na ilusão deste mundo. Por isso que o Senhor está mandando a palavra, né? Para que as pessoas sejam alcançadas e que verdadeiramente tenham uma mudança de vida. Aí eles vão saber, eles vão ver o que é uma graça maravilhosa de Deus, a graça inefável de Deus em nossas vidas, né? Vai ter uma outra dimensão, até os sonhos são bons. Deus muda o semblante, Deus muda tudo. Deus, ele transforma o homem. Eis que tudo aquilo que era velho se torna novo, porque está escrito na palavra do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, é uma renovação. Graças a Deus por isso. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor,
O Espírito Santo vai mandando a palavra, e a palavra tem o endereço certo. Coração dos ouvintes, o mais profundo ser dos ouvintes. Lá, aonde chegar, certamente é o Senhor nos usando. É uma operação divina, né? Então, ele está dizendo, eu, porém, confio no Senhor. É muito importante confiar em Deus, confiar nas promessas, confiar. E essa confiança, ela vem através de ouvir, e ouvir o quê? A palavra, as mensagens de Deus. Ela vem por ouvir e pela palavra do Senhor. Creio que o Senhor Deus está aumentando a fé em nome de Jesus. E aí, para concluir, no verso 8, Salmo 31, verso 8, concluindo a mensagem, e não me entregues nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Qual que é esse lugar espaçoso? O lugar que Deus quer que nós andamos. Andamos de acordo com a palavra do Senhor. Os passos de um homem bom é guiado por Deus. Deus nos chama, nos faz bom, a bondade de Deus está em nós, guia nossos passos. Deus quer que nós estejamos adorando Ele, servindo a Ele, indo para Ele, indo na igreja, procurando se alimentar a nossa alma da palavra. Lá a bênção, lá a cura, lá a renovação, lá a restauração. Então, todos aqueles e aquelas que forem à casa de oração, cultuar a Deus, participar do culto, de maneira nenhuma, diz Deus, ele despedirá vazio. Tem uma porção do céu, pode ter cura, libertação, e aqueles que não se entregaram ao Senhor Jesus, tomam atitude, se entrega ao Senhor Jesus. Certamente, Deus mudará a tua vida para sempre, e fica firme, porque aí vai ter acesso a coisas espirituais que nenhuma pessoa que não se entrega ao Senhor Jesus não tem. Tem acesso a muito menos às coisas espirituais. Promessa, tem promessa que é só para aqueles que se entregarem e ficar firme e vão perseverar até o fim. Que sejam tudo para a glória de Deus. Estou feliz por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma pregação, pela vida que tem preservado, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e deve fazer. Senhor, cremos na tua palavra, que a tua palavra foi pregada. Em nome de Jesus Cristo, que tem o endereço certamente, o coração mais profundo do ser, regrado com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. E aqueles que ouviram, Senhor, se têm aflições, estão passando por certas situações, doença, enfermidade, em nome de Jesus Cristo, pelo poder desta palavra, está repreendido todo este mal. Receba a cura, receba a paz, receba a alegria. E aqueles que não se entregaram, receba o desejo de se entregar ao Senhor Jesus, e a tua vida, a partir de hoje, está mudada, em nome de Deus. Receba a bênção que só Deus pode dar e está te entregando. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar a cada lar, aonde chegou essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Graças